Bom dia a todos. Pode sentar. Repete comigo assim: é hoje. É hoje. Ele fez, Ele faz, Ele fará o impossível acontecer na minha vida. Vamos tentar resumir o máximo. Eu tenho uma horinha, né, para a gente tentar falar da grandeza e do impossível que Deus faz. E hoje eu fui convidada para contar aqui a minha história, o meu testemunho. E eu falo que o milagre, ele gera milagre. Eu sei que na medida que eu vou estar falando aqui, ministrando, você fica ligado, porque eu creio que Deus tem algo maravilhoso a fazer na sua vida e que esse dia foi especial para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir aí a Bíblia no Salmo 23. Glória a Deus, aleluia. Vinícius, pode tocar ali, lá maior, a música lá. Vamos falar aqui um pouco sobre fidelidade também, amém? E você fica ligado. Pode sentar, irmãos. Depois a gente vai lendo aos pouquinhos, porque a gente vai ministrando aí e falando. Canta comigo assim: és fiel em todo o tempo. Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá no Lá maior. És fiel em todo o tempo. Aleluia, cante. Em todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu estou feliz aqui pelo povo lá do Benfica. Levante a mão aí. Fica todos de pés. Levanta aí. Eles não foram apresentar, mas chegaram muito corridos. É o povo que está conosco lá no Benfica. A Graziela, o Roger, o Bruno, a Carolina, a Fernanda, está ali a Luciana. Obrigado. E fico feliz também. Eu tive semana passada, encontrei uma pessoa lá no IKEA. E ela ficou atrás de mim. Eu falei, vou falar alguma coisinha, né? Não perde semana que vem, não. Depois de tantos anos pedindo que eu estou para contar o testemunho, mas nunca conto, sempre está passando. Eu falei assim, até que enfim, faz tempo que era para me contar esse testemunho, mas agora eu vou contar domingo. Ela falou assim, e graças a Deus você está aí. Ela virou para mim e falou assim, ainda bem, porque se for em outros tempos eu não estaria aqui. E eu falei, já é um ato de fé. Amém? Então fica ligado. Salmo 23. Vamos um bocadinho bem mais direto. Depois eu pego. Que nós vamos focar nesse versículo aqui. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada. Vamos lá de novo. O Senhor. Vocês já repararam que vocês leram errado? Alguns falaram errado. Vamos lá de novo. Ainda alguém respondeu errado. Veja lá o que você está lendo. Vamos de novo? Agora tem uma diferença. O Senhor é meu pastor. Ele não te dá algo que você não consiga suportar. Mas quando você vê Ele como teu pastor, talvez você poderia mudar a frase: meu pastor é o Senhor. Não tem uma diferença? O Senhor de primeira é o meu pastor. Eu quero te dizer nesta manhã que aquilo que você passa,
Se você considera Ele como seu pastor, tenha certeza que Ele trouxe você nesta manhã para te responder algo. Para que você também venha viver os milagres de Deus. Hoje é um culto de missão. Talvez hoje você tenha resposta naquilo que Deus tem a fazer com você nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. Vamos lá. Parte 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. Olha que coisa mais linda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi aqui nos noticiários o meu acidente. Eu tive um acidente onde eu fui atropelada por uma moto. E esse acidente foi filmado e tudo. Quando passou nos noticiários, falaram: a rapariga foi lançada no canteiro e morreu na hora. Mas essa rapariga sou eu. Essa pessoa que foi nos noticiários sou eu. O mesmo Deus, Ele é Deus de ontem, hoje e eternamente. Aqui no Salmo 23, o salmista, ele sabia que ele ia passar por momentos bons, por momentos de disciplinas e por momentos do vale da sombra da morte. O meu caso foi o vale da sombra da morte. Qual é o vale que você encontra nesta manhã? Como você saiu da sua casa pedindo para Deus? O que está passando com você? Ontem nós estávamos ali em Portimão. E eu falei assim: oh meu Deus, pegou um pouquinho da minha palavra que eu vou falar. O pastor Ivaldo estava falando sobre oração. Estava falando que nós temos que ver um outro mundo. E às vezes nós deixamos passar desapercebidos aquilo que estamos fazendo nesta terra. Nós pedimos algo, mas parece que tudo que você pede almeja a terra. E hoje, nesta manhã, eu quero te chamar para você pedir o sobrenatural, para você esquecer o que está nesta terra, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um tempo, e Deus quer que você faça algo por Ele. Deus tem um chamado por todos nós. Qual o vale que você está passando? Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro para te dar vitória nesta manhã. O Senhor corrige. A tua vara, o teu cajado me consola. Às vezes você não entende isso que você está passando, mas eu quero te dizer que nós que andamos com os olhos da fé e não vemos e não olhamos pelo que vemos. A Carolina ministrou lá no pequeno grupo: aquele que guarda a palavra não tropeça. Sabe o que eu quero chamar a atenção de você nesta manhã? É que às vezes, se você olhar com os olhos da fé aquilo que você está passando, se você olhar na atmosfera espiritual, você vai ver que você tem todos os dias para colocar a sua fé em ação. E nessa situação que você passa, pode ser algo de Deus trabalhando na sua vida para que venha dar continuidade para ajudar outras pessoas. Qual é o vale que você passa nesta manhã? O Senhor corrige, o Senhor disciplina, mas nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para que as promessas dele venham a cumprir. E falando de oração, tudo que nós pedimos,
crendo receberemos. Mas você já entendeu a dimensão da oração? Talvez você é aquela pessoa que ajoelha no seu quarto e ora e fala: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, prepara uma mesa na presença aí dos meus inimigos, porque fez isso, fez aquilo. E uma coisa só interessante, não é o que vou falar, mas eu quero que você tome essa atenção. A oração não é a informação que você tem que dar para Deus. A oração é estar no centro da vontade de Deus. Talvez você o tempo todo está orando errado e não está conseguindo entrar na dimensão que o que você pede para o sobrenatural é para viver o sobrenatural. Que o que você pede para a eternidade, nós estamos aqui para a eternidade. O que foi cantado aqui antes? O teu reino vem. Que vivamos nada desta terra, porque nós estamos aqui de passagem. No dia 19 de junho daquele ano que eu fui atropelada, o diabo achou que me levava, mas graças a Deus, aleluia, eu estou viva. Eu quero te chamar a atenção para quando você dobrar o joelho, você não orar para Deus providencia isso, aquilo, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo aqui? Não sei se vai dar tempo de contar partes quando eu estava do outro lado. Mas Deus permite a situação que você passa para que ela venha dar continuidade e ajudar outras pessoas. E a tua oração seja para a glória de Deus. E não para, eu quero meu carro, eu quero a minha casa, eu quero que aquele fulano veja aquilo que eu vou conseguir. Gente, isso é oração errada. A oração, quando você entra na atmosfera espiritual, é você e Deus. Lembra que não é uma justificativa, não é informação para Deus. É viver, enxergar o sobrenatural do que Deus quer fazer através de você. Porque você está aqui nesta manhã e Deus te deu o privilégio que muitos não têm. Que muitos ainda nem ouviram de falar desse Jesus. Que Ele cura, salva e liberta. No dia daquele acidente era um horário de trânsito muito forte. Os carros estavam praticamente parados. E quando eu estava atravessando de uma bomba de gasolina para outra, morava no Algarve nessa altura, os motoristas abanaram a mão dizendo que eu podia passar. E eu, na confiança daqueles motoristas abanar a mão para eu passar, eu fui atravessando aquela avenida. Quando de repente veio um rapaz, que ele estava ultrapassando os carros ali na berma. E veio com toda a força e bateu em mim. Eu fui lançada mais ou menos 2,5 metros para o ar. 8,5 metros para frente. E quando eu caí, pode colocar lá o que aconteceu? Aqueles raios-x. Quando eu caí, a bacia foi esmagada. O fêmur partiu. A minha perna ficou solta. E como se não bastasse, deu aquele traumatismo craniano. Quando a cabeça abriu. Mas eu quero chamar a atenção de você nesta manhã. Com algo extraordinário. Daqueles que vivem pela fé. E daqueles que talvez ainda estejam no superficial. 2 semanas anteriores, mais ou menos, eu estava no carro com meu marido, uma outra irmã da igreja, que eu cantava no louvor da igreja. E nós estávamos falando sobre milagres. E naquela discussão de milagres, o meu marido virou e falou assim: eu não acredito nesses milagres. Ele não estava na fé que tem hoje, tá? Porque ele precisou passar. Aleluia, não sei qual que é a sua falatória de hoje. Mas talvez você vai tomar atenção daquilo que você fala. Ele começou a falar que ele não acreditava em milagre, que aquilo da televisão era pago. E que isso aí só bobo acreditaria. Mas ele ainda estava ali na fé, mas falava, porque é tanta coisinhas que aparecia e realmente provava, né? Muitas coisas que passavam e depois, de fato, era talvez uma mentira. E eu virei para ele e eu falei assim: não fala isso, eu creio no milagre. Deus faz o milagre. E ele ficou naquela discussão, aquela outra senhora ficou ali na corda bamba. E eu falei que eu acreditava no milagre.
E às vezes nós falamos coisas pelo que os outros falam, pelo que diz que me disse. E eu quero te chamar a atenção. Naquele dia, ele não sabia o que Deus estava começando a trabalhar na vida dele. Eu tive um acidente. A palavra do Senhor diz em Salmo 91:11 assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na tua misericórdia, para livrar a tua vida da morte e permanecer vivos na fome. Quando eu levei aquele impacto, eu falei sim, fala para o meu marido, que até aí eu ainda estava um pouquinho nítido, e falou que Jesus não é culpado. Dá essa mensagem para ele, que Jesus não é culpado. E Jesus sabe o que faz. As ambulâncias chegam ali naquele local, me levam até o hospital. E quando chega ali no hospital, como na urgência sempre tinha muita gente, os médicos olharam e viram que praticamente eu estava nas últimas respirações. Vamos lá, Isaías 53. O que é que diz? Para tudo a Bíblia tem? Você acredita? Vamos lá. Pode colocar aí na tela? Isaías 53. Glória a Deus, aleluia. E 5. Glória a Deus. Mas ele foi transportado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já veio para desfazer as obras do diabo. O que você teme? Você tem um pastor? Você tem um ajudador? Você tem uma pessoa, um Deus que chega na hora certa, e que aquilo que você está passando, Ele está trabalhando na tua fé, para você também viver o sobrenatural. E você tem que colocar a fé em ação. Todo dia nós temos a oportunidade de colocar. Aos olhos do homem, eu estava nas últimas respirações. Eu chego naquele hospital por volta das 8:30 da manhã. Quando foi por volta das 10 horas da noite, o meu marido vai naquele hospital. E chegando ali naquele hospital, ele vê jogada no corredor do hospital. Quando ele chega que vê me jogada no corredor, ele começa a gritar com os médicos lá: vocês fazem alguma coisa? Ou eu vou tirar ela daqui. E como o hospital já tinha menos pessoas, começaram a dar os primeiros socorros. Só que eu fui polifraturada e politraumatizada. E na maior parte da massa cefálica eu já estava com derrame cerebral. E naquele hospital não tinha como fazer o tratamento da cabeça. O que eles fizeram? Eles me enviam para Lisboa. Só que aos olhos do homem, eles não viam esperança de vida. Mas aos olhos de Deus, Ele começa a nossa história. Aleluia, glória a Deus. Eram para eles terem me enviado de ambulância, de helicóptero. Me leva de ambulância. É mais ou menos 300 quilômetros. Mas os médicos não viam solução de vida. Mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Você serve um Deus que tudo pode. O que está nos seus olhos que você acha que ainda não tem jeito? Repete comigo, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, aleluia, eu cantarei. E vocês estão vendo. Eu não falo do milagre só porque a Bíblia diz. Eu falo do milagre porque eu sou o milagre.
Talvez eu estou contando aqui a minha história e passo o filme na sua cabeça de como você dormiu. Porque você também tem sua história. Hoje é um culto de missão. Mas você fala assim, qual o chamado que Deus tem na minha vida? O que eu vou fazer? Comece a contar para o teu vizinho. Eu falo assim, onde que está os campos verdejantes? Vocês têm uma ideia para mim falar? Onde estão os campos verdejantes? A seara é grande, né? São poucos os ceifeiros. Mas a seara é tão grande, quando você imagina que ela está? Será que é só o ID? Talvez está lá com o teu vizinho. Na janela da tua casa que passou aquela pessoa, você falou, bom dia. O que você tem feito para Deus? Neste culto de missão, quero te chamar a atenção para você tomar mais atenção. Jesus está às portas. As guerras estão acontecendo, Jesus está voltando. O que você tem feito para Deus? Na sexta-feira foi falado aqui no início, na ministração também. Ainda que somos infiel. Dá para você entender o poder dessa palavra? Talvez você não compreendeu ela ainda. Ainda que nós somos infiel. Aí você sossega no que eu sou infiel e Deus faz o que Ele quiser na minha vida. Não vai fazer nada na tua vida enquanto você não permanecer na palavra. O somos infiel não quer dizer que Deus vai agir na tua vida, na infidelidade. Ele é fiel na palavra dEle. Ele é fiel na sua palavra e não na vida de qualquer forma que você está levando. Se você fala que ainda que somos infiel e permaneça da mesma forma que você está, e que as promessas do Senhor vão cumprir na tua vida, acorda. Não faça aquela oração errada que você só dá as informações para Deus do que você quer, e de preferência elas que 90% é tudo dessa terra. Você não quer viver o reino? O que você está levando para Deus? O que você tem feito para Deus? Desperta, igreja, Jesus está voltando. Esquece essa terra e viva para a glória de Deus. Como tem sido as tuas orações diante de Deus? Você está pensando só nessa terra? Talvez você está achando que você vai continuar infiel e Deus vai cumprir o que Ele quiser na tua vida. Não vai, não. Ele vai cumprir enquanto você permanecer na palavra. Onde você tem colocado o seu tempo na sua casa? Qual o maior tempo? Qual o maior amigo seu? É a palavra de Deus ou é o telemóvel? Ou a saidinha? Ou a pornografia? E você acha que Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele tem a promessa por você? Renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo. Viva para Deus. Hoje é um culto de missão. E Deus traz nesta manhã para você viver o sobrenatural e não natural. Mas se você permanecer da mesma forma que você está, de maneira alguma Deus vai te usar. Porque o infiel, Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso na palavra dele. E a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Porque mesmo você errando muitas vezes, Ele está de braços abertos para chegar até você e falar assim: eu te dou quando tu renunciares de todo o coração. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei. Você já viu exemplos de pedidos de oração dos homens usados por Deus? O que eles pediam? Era coisa dessa terra? Talvez eu estou contando aqui a minha história e você veio aí na sua mente: nossa, não era o dia dela. Eu já falei isso com muitas pessoas e as pessoas falaram assim: não era o seu dia. E se eu te falar que Deus dá as oportunidades quando nós clamamos?
Os médicos me enviam aqui para Lisboa, naquela de que eu ia morrer, mas havia muitos clamores. E tem uma parte que eu não esqueço, falando com meu marido: o meu Deus é Deus de milagre. Eu estava impossibilitada de orar, mas eu selei essa palavra: eu sou o milagre, Deus é Deus de milagre. Você acha que vai falar de qualquer maneira e Deus vai continuar te usando do nada, sem ter renúncia e sem te provar naquilo que Ele quer te usar? Lembra que Deus, Ele é fiel, mas na sua palavra. Então permaneça na. Como que está a sua vida com Deus? Quantas coisas você tem feito para Deus? Chegando aqui no Hospital São José, os médicos também, como vocês sabem, as urgências sempre lotadas, né? Eu chego por volta das 3 horas da manhã, naquele hospital. E como não tinha nenhum parente por perto, fica mais uma vez eu jogada naquele corredor do hospital. Só que Deus vela por mim e vela por você. Vamos falar de segunda chance, né? Que eu falei aqui, que você talvez falou aí no seu coração que não era o meu dia. Foi mencionado muito esses dias aí. Jonas. Coloque em Jonas 1. Vamos ver se Deus não dá uma oportunidade. Deus te trouxe nessa manhã para te dar uma oportunidade, para você sair do mesmismo, para você sair desta vida que você vai permanecer infiel e que Ele vai cumprir tudo aquilo que você cantou aqui. Não vai não. Deus sabe no profundo do seu quarto o que você está fazendo. Deus sabe no profundo do coração aquilo que você está entregando. Jonas 1, pode colocar? Aleluia, glória a Deus. É aquela parte que ele está orando. É 1 e 2, né? É 2 ou 1? Eu acho que é 2, 1. Coloca lá. Irmãos, Deus tem um chamado na tua vida. Você acredita? Amém. Quem falou amém, Deus acredita e que Deus venha honrar essa palavra sua ministrada. Deus tem uma palavra na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Amém. Deus ouviu. Mas às vezes nós falamos: eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer aquilo primeiro, eu vou fazer isso, eu vou casar primeiro, né? Aqui tem os jovens que vão casar esse ano. Gente, a igreja vai bater recorde, né? Uns 3, 4, se Deus quiser. E os próximos virão em nome de Jesus. Os jovens tomam posse, amém? Os jovens aí tomam posse em nome de Jesus. Deus tinha um chamado, Ele mandou Jonas ir para Nínive pregar, porque a misericórdia de Deus estava alcançando aquela cidade. Só que Jonas, ele queria vingar daquele povo indiretamente, porque ele sabia que aquele povo não gostava de Deus, não é verdade? Quantas das vezes Deus tem um chamado da sua vida e faz: eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e você coloca o tempo, porque você vê as circunstâncias e fala assim: problema deles, Deus já trabalhou comigo nisso. Irmãos, eu estou falando de mim também. E aí você deixa para depois aquilo que Deus tem pressa contigo. A misericórdia de Deus estava alcançando a cidade de Nínive. Deus manda o servo dele. E o que ele faz? Quem sabe da história? Repete todos aí. O que Jonas fez? Correu. Aí quando Deus tem um chamado e vai te dar uma oportunidade de renúncia, de viver a palavra dele, e você conhece o Deus que você serve, você vai talvez dizer igual Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz. É sobrenatural, não é? Não era para Jonas morrer? É surreal.
Ele estava dentro de um peixe. Mas ele lembrou de quê? Da palavra, repete comigo, palavra. Do que o Senhor tinha ordenado antes. Então, sobre a palavra do Senhor, o que é que ele fez? Ele clamou àquele que enviou: dá-me uma segunda oportunidade. Deus te dá oportunidades para você acordar e viver o centro da vontade de Deus, saindo do natural para viver o sobrenatural. Eu estou viva. Quando foi de manhã, eu tenho uma irmã, hoje eu tenho mais de uma irmã aqui, mas naquela altura eu tinha uma irmã que morava aqui em Lisboa, mora ainda, e ela não tinha me visto ainda. Ela chegou naquele hospital, e enquanto meu marido estacionava, ela vem correndo para tentar me ver, e quando ela chega ali, ela me vê jogada no corredor. Mas olha para você ver, quando a gente conhece a palavra e coloca ela em ação. A minha irmã ficou desesperada, porque aparentemente eu já estava ficando muito deformada. E ela falou: eu vou tirar uma foto, porque eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer de volta. Mas ao mesmo tempo ela começa aquela barraco lá com os médicos não estavam fazendo nada. Eu estava jogada naquele hospital. Mais uma vez. Mas os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a tua vida. E te chama nesta noite, porque você é, nesta noite não nesta manhã, porque você é especial. E exclusivamente a tua pessoa, Deus tem um trabalhar na tua vida. Enquanto isso, meu marido foi chegando, e ela disse: vocês não fazem nada, e vocês deixam ela aqui assim. Aí os médicos falaram: nós estamos esperando a assinatura de um responsável. Porque na maior parte da massa cefálica estava derrame cerebral. E eu podia voltar cega, paraplégica, jamais conheceria alguém e ia voltar vegetando. E os médicos começaram a dar assistência. E falaram: não precisa dar resposta agora. Começou com meu marido, porque precisava da assinatura do responsável. Podem ir para casa. Para você pensar. Talvez aqueles médicos queriam dizer assim: olha, se ela voltar, da maneira que ela vai voltar, talvez ela prefira morrer. Mas uma pessoa, quando tem um ente, não importa da maneira que vai ficar, quer que viva, né? Meu marido foi. E os médicos começaram a fazer aquelas avaliações, aonde constou, né, o polifraturada, politraumatizada. Enquanto isso, eu falo assim, repete comigo assim: o diabo, nosso adversário, ele colabora com a minha e com a tua vitória. Que absurdo, né? O que eu estou falando, você vai entender. Enquanto os médicos mandam irem para casa, todos começam, a minha irmã começa a ligar nos canais de televisão, ligar nas rádios, e pedir oração. E algumas rádios que tinha o meu CD começava a tocar. Gente, para quem não sabe, eu tenho 4 CDs gravados, 2 DVDs, um lançamento nos Estados Unidos. Mas eu não sei que não quero promover. Eu quero contar o que Deus faz. Mas quando eu falo com o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor procurando quem possa tragar. Então fica atento. Não deixe de prestar atenção. A minha irmã começou a pedir, muitos locais começaram a orar. E olha como que o diabo colabora. O povo pedindo milagre, e aqueles mesmos lugares que oraram pedindo a minha ressurreição, foi aonde eu voltei. E o nome do Senhor começou a espalhar em várias partes do mundo. Em vários convites irrejeitáveis, mas quando você olha para a terra, você tem que viver para Deus, não para a terra. Aonde, em lugares tão grandes, pela misericórdia do Senhor, eu não corrompi. Mas que existe muita podridão. Mas permaneça no foco. Sabe por quê? Você tem que viver a palavra, porque nós estamos aqui de quê? Acorda, igreja. Nós estamos aqui de passagem.
Mas o nome do Senhor foi promovido, foi glorificado. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Repete mais uma vez comigo. Ele fez, Ele faz, Ele fará. És fiel. Aleluia, glória a Deus. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, oh glória, eu cantarei a bondade de Deus. Você está começando a entrar na dimensão que você não é daqui? E que você está aqui para uma missão. O telefone toca. A minha irmã rapidamente vai correndo atender o telefone. Diga, doutor. O doutor falou, nós não sabemos o que aconteceu. Tiramos um taque da cabeça, mas não existe mais derrame cerebral. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória do primeiro milagre. Eis a mão de Deus atendendo. E acontece o primeiro milagre. Eu impossibilitada de orar, mas muitos orando à minha volta. Vamos deixar de fazer uma oração informativa? Sabe qual delas é boa, pastora Kênia? Orar para a salvação de todos. Isso está no coração de Deus. Orar pela paz em muitos conflitos. Orar pelo teu vizinho que está te incomodando. Para aquele empregado no trabalho. Mas você orar. Você abençoar. Para aquele teu tio, para o teu pai, para a tua mãe. Não sei o que você passa. Mas Deus conhece. Não vamos fazer oração informativa para Deus, mas viver a dimensão das promessas dEle, pedindo tudo para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas. Oh, glória! Então comece a orar por outro. Você vai estar dentro da oração. Eu sempre falo isso, Pai nosso que estás no céu. É o reino, gente. Deus já deu o exemplo de oração para você pedir. Venha a nós, Senhor. Que eu viva o teu reino, que eu viva a tua vontade, a tua palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mais uma vez eu quero dizer nesta manhã, qual o vale que você está passando? Você vai começar a viver a vontade de Deus, porque Deus te trouxe nesta manhã. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Os médicos disseram que o derrame cerebral tinha desaparecido. E Deus é tão bom proteger até meu cabelo. Imagina uma cabeça aberta, um cérebro exposto. Era para os médicos ter o quê? Rapado, cuidado. Mas eles não viam sinais de vida. Eles falavam que eu ia morrer. E chegaram a falar para o meu marido o seguinte: ela está em coma, ela pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tinha 3 pessoas na UTI. Das 3 eu era pior. E das 3 pessoas, quando o médico quis dar um conforto pro meu marido, que falou que as 2 estavam em estado grave, mas o meu caso era o pior, o que os médicos dizem? As 2 pessoas morreram, não sei, entendeu? O que essa mulher tem? Deus viveu ela. Porque aquelas 3 pessoas, Deus protege os seus. Você é protegida por Deus. Quantos livramentos Deus já te deu e deu essa oportunidade de hoje, nesta manhã, neste ano de 2024, que poderia ter sido naquele ano anterior, naquele ano 2020, 2018. Eu sei que Deus está falando aqui com você. Mas Ele te deu vida para estar aqui nesta manhã, para você tomar uma posição com Deus. Acorda. Jesus está voltando.
É tão lindo dizer Maranata. Mas é tão triste também dizer que nem sempre você fala ele no profundo, você fala de boca para fora. Talvez você fala Maranata, ora vem Jesus. Mas de repente você não está à espera de Jesus nada. Você está pensando nessa terra. O nosso foco é nós temos que viver o reino. Seja feita a tua, assim na terra é o que nós vivemos. Como? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus deu esse exemplo de oração. Você já parou para pensar? O dai-nos hoje. Nós vivemos num mundo tão sedentarismo, onde nós queremos ter. Mas Deus pediu para nós, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos. Entra no mistério comigo, dai-nos. Isso também quer dizer uma coisa, se você olhar numa dimensão espiritual. Oração é diária. Não é só quando você tem um propósito para fazer que você vai lá e faz a campanha. Como Deus tem feito na tua vida, como você tem feito para Deus. Você só vai lá no seu aposento, no seu quarto, quando você tem um propósito? Ou a sua oração é diária? É difícil, né? Mas agindo com um ato de fé, é quando você dobra o joelho chamando o reino na terra, na tua vida. Que você está aqui de passagem. Você está aqui de passagem. Era para mim ter morrido naquele ano e ter o dinheiro ficado para o meu marido, que eu vou contar outro detalhe. Às vezes nós deixamos o trabalho em primeiro lugar. Podemos tudo, menos para Deus. Eu e meu marido tínhamos um propósito. Oh Deus, não dá tempo não. Ah não. Meio-dia, 11h43, Jesus. Eu não contei nem o outro lado. Deus é bom, né, Márcio? Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Eu trabalhava o tempo todo. Cantava no louvor da igreja. Mas eu ia saindo do louvor da igreja, já ia trabalhar. Levantava de manhã, já ia trabalhar. E o nosso dinheiro estava rendendo. Pensa. Nós estávamos querendo comprar uma casa. Viver dessa terra. E eu só falava para Deus assim, Deus, eu estou cantando louvor. Eu vim para esse país, é um convite para cantar. Só que chega aqui, nós viemos com uma missão, mas chega aqui, ela corrompe. Deus está falando com você? Qual foi o propósito de Deus quando você saiu do Brasil? Como Ele está andando aqui nessa terra? Sabe o que era o pior? Eu ia morrer, o bonitão do meu marido ia casar de novo e levar todo o meu trabalho. Pensa. Está vendo que como tudo que você faz aqui é de passagem mesmo? Pensa. O dia de amanhã não te pertence. Viva o hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Faça para Deus hoje, porque você não sabe se amanhã você vai estar viva. Os médicos ligam novamente para minha irmã e falam, olha, a minha irmã corre para atender o telefone. Ela sempre corria para atender o telefone. E agora, doutor? O doutor falou, pode reunir a família. O que matava era o pólen traumatizada. Eles não deram assistência às múltiplas fraturas. A bacia foi esmagada, o fêmur partiu. E eles não deram muita assistência, já passava 12 horas. Mais de 12 horas. O que acontece? Deu a embolia gorda. Embolia gorda é aquele tutaninho dentro dos ossos. E em qualquer órgão vital que parasse, era morte na certa. Aí os médicos falaram para minha irmã, pode reunir a família, que ela pode viver 10 minutos, 1 hora, 2 horas.
Porque naquela altura, aquele hospital não tinha as condições para me trazer a vida. Eles conseguiriam, talvez, adiar os minutos, as horas, porque não tinha recursos para tratar da embolia gorda. Quando eu digo que o diabo, nosso adversário, ele não cansa. Ele anda ao nosso derredor procurando o tempo todo quem possa tragar. Jesus fez o milagre da cabeça, mas depois era a morte pela embolia gorda. A minha irmã liga rapidamente para o Brasil e fala: mãe, eu não vou no enterro sozinha. O violão aqui está funcionando? Tá ligado? Me ajuda que cai. A minha mãe, a minha irmã liga para o Brasil e falou: mãe, eu não vou no enterro sozinha, por favor, venha. O médico disse que ela não vai continuar a viver e que pode afinar o sangue. Mas, mais uma vez, o Senhor coloca em prova aqueles que querem colocar a fé em ação. A minha mãe saiu do Brasil pedindo: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, dá a minha graça de vir pelo menos respirando. Tem misericórdia. Irmãos, Deus engana a medicina, não é verdade? Ele vai além da medicina. Aleluia, glória a Deus. Já deixa esse microfone aí funcionando aí, no caso. Ele vai além da medicina. E aquelas horas começaram a se passar dias. Eu tenho minutinhos para contar o que eu quero entrar no detalhe. Está aqui? Pode me dar aqui. Glória a Deus. A minha mãe chega naquele hospital. E pela misericórdia de Deus, um pedido que ela fez no Brasil, ela falou: Deus, eu quero chegar e pelo menos ver respirando. A misericórdia de Deus alcançou ela. Ela chegou. Aleluia, glória a Deus. Vou dar um tempinho aí. A minha mãe chegando ali, naquele hospital, ela me vê o quê? Respirando. Eu abri o olho e fechei novamente. A minha mãe, ela também trabalhou na medicina há 30 anos. E ela percebia que o abrir o olho era um bom sinal. Mas quando eu abri o olho, eu estava 100% com a pupila dilatada. Ela saiu daquela UTI e falou: Zoquinha, ela abriu o olho, é um bom sinal. Eu vou chamar o médico. A minha irmã, com um ato de fé, aquela mesma que tirou a foto e falou: Deus, eu vou mostrar ela viva. Eu creio que o Senhor faz o milagre. Jesus tem misericórdia. Ela entrou lá naquele quarto e colocou a mão sobre a cama e falou: Jesus. Eu abri o olho e Deus começa a mover os meus lábios. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando Ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando Ele fere, quando mata, quando sara, Ele diz: eu sou. E quando Ele fala, todo homem teme ante o teu poder. Aleluia, glória a Deus. A minha irmã começa a passar mal. Ela passou mal e falou: meu Deus, está despedindo de mim. Mas ao mesmo tempo que ela começa a passar mal, em seguida o médico chegou com a minha mãe. Vai cair não, Deus protege. Oh, glória. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Os médicos chegam com a minha mãe. Eu vi o vulto. A minha irmã começa a passar mal, desmaiou, os enfermeiros tiram ela dali. Eu comecei a ver aquele vulto do médico.
Eu sabia que era uma pessoa que estava usando branco. Mas lembrei da voz da minha mãe. E eu falei assim, doutor, é minha mãe. Porque eu conhecia a voz da minha mãe. Aí eu falei, doutor, faz 6 anos que eu não vejo a minha mãe. E o doutor olhava para minha mãe e eu via aquele vultinho assim, tipo do polegada, minha mãe concordando. Alguma coisa assim. Doutor, eu tenho 10 irmãos. Quem é que ganha de mim? Ainda bem que o pastor Ivaldo não está aqui hoje, né, pastora Kênia? O pastor Ivaldo ganha de mim. Mas pronto. O doutor ia confirmando. E eu falei, doutor, eu vou sair daqui para tomar um sorvete com a minha mãe. Quando eu fiz aquele impulso, eu vou sair daqui. Mais uma vez eu fecho os olhos e não abro. Os médicos viram para minha mãe e falam assim, há sempre uma melhora antes da morte. Ele vai além da medicina. És fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Aleluia, glória a Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom, né, mãe da Alice? Eu esqueci seu nome. Deus é contigo, filha. Ele te trouxe por esse dia especial. E eu sei que Ele já está respondendo e trabalhando no seu coração. Aleluia, glória a Deus. A minha mãe virou para aquele doutor e falou, doutor, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou ter que resumir, irmãos, que eu queria partir, contar outra parte. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pode fazer novas avaliações, porque eu sei que Deus já está trabalhando. A misericórdia de Deus, ela é infinita. E Deus, ela é tão misericordioso que permitiu você aqui nesta manhã para dizer para você, você está aqui de passagem. Você está aqui de passagem. Aquele que vive a palavra, repete comigo, não tropeça. Vamos repetir? Aquele que vive a palavra, não tropeça. Porque Deus, Ele é fiel. Quando nós vivemos a palavra dEle em nosso coração. Eu vou resumir um pouquinho, porque eu acho que é a parte que todo mundo quer que eu fale. Fala, conta o que você viu lá do outro lado. Eu não queria voltar. Mas quando eu estava voltando, a minha irmã só falava, por que você não tira o olho do relógio? Eu falei, porque Deus está mandando eu voltar. Eu falava, eu estou voltando. Porque Ele tem uma missão comigo a terminar nessa terra. E ai de mim se não cumprir. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui para terminar a missão de Deus, que Deus tem através da minha vida. Quando você vê desta forma, você não vai pensar o daqui. Você vai terminar a missão dele aqui, porque o dia de amanhã você não sabe se você está vivo. Eu estava cheia de saúde. Mas quando Deus fala, eu estou ressuscitando, eu te trouxe nessa manhã missionária para dizer, eu quero usar-te como canal de bênção. A seara é grande, talvez amanhã você fala, não sei pregar, mas você vai começar a lembrar daquele filme que passou na sua mente aí, para você contar as grandezas de Deus a partir de amanhã e ganhar aquela pessoa para Jesus. Você vai abraçar com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu falei que o milagre gera? Foi colocado na minha perna os parafusos, como os irmãos viram.
E eu precisava ficar algumas semanas com aquele parafuso, numa cama especial. Vai eu para... Se o louvor quiser subir, pode subir. Que eu vou tentar resumir aqui, contando os milagres. Eu chegando naquele hospital, aquele mesmo médico que tinha me encaminhado para São José. O que é o habitual quando a gente chega no hospital? A gente fica onde? No corredor, esperando ser chamado, não é verdade? Naquela primeira vez que eu fui no hospital, eu estava no corredor na agonia entre a vida e a morte. Quando eu sou encaminhada para aquele hospital de Faro, porque eu morava lá na altura, eu fiquei mais uma vez no corredor. Só que não naquela aflição da primeira vez. Eu estava naquele corredor com os olhos abertos e conscientes. Aquele médico que tinha me encaminhado para Lisboa, ele olhou e conheceu. E ele olhou para o meu marido e falou, tipo, é ela? É ela? A alegria naquele hospital começou a vir. O doutor falou, eu tenho 25 anos de medicina, nunca vi isso acontecer. E juntamente naquele corredor, os povos passavam, uns passavam mal e desmaiavam quando me via. E outros tinham curiosidade de falar assim, o que te aconteceu? E eu tinha a alegria de dizer que eu estava viva. Os médicos diziam que eu ia morrer, né? Glória a Deus, eu estou viva. Houve uma senhora que chegou para mim naquela cama e falou, o que te aconteceu? Eu virei para ela e comecei a contar a minha história. Quando eu comecei a contar a minha história, ela virou e falou assim, nossa, graças a Nossa Senhora diz, você está viva. E eu falei, graças ao meu Senhor Jesus, eu estou viva. Mas graças a Nossa Senhora diz, você está viva, por quê? O meu marido, ele viu um acidente muito ruim. E a menina morreu na hora. Ele ficou passado, ele não está bem. Desde quando viu a morte da senhora. E eu fiquei naquela querendo saber que eu estava viva e uma pessoa está morta. E você fica mais alegre ainda do que Deus fez. Fiquei mais feliz ainda. Graças a Deus eu vivi, né? Graças ao meu Senhor Jesus eu estou viva. Aí eu falei assim, mas me conta essa história. Aí a senhora começou a contar. A menina começou a atravessar a rua, a avenida. Ele abanou a mão para ela passar. Olha como o nome de Deus é glorificado. Aquela rapariga morreu na hora e hoje ele não consegue mais estar bem. E eu falei, fala para esse homem vir aqui. Porque graças ao meu Senhor Jesus, essa mulher que ele fala que morreu sou eu. Aleluia. És fiel em todo tempo. Canta, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego. Aleluia, glória a Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Tá vendo como o Senhor trabalha? Aquele mesmo homem que põe na mão, que a mulher vai testemunhar que a fulana morreu, essa mulher sou eu, sabe por quê? Tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Obrigado, Senhor, eu cantarei a bondade de Deus. Esse é o primeiro milagre. Depois as pessoas que iam visitar os entes, as pessoas que estavam hospitalizadas, começaram a fazer aquele circo, porque eu veio alegria naquele hospital. Começou a vir alegria, porque eu queria partilhar da grandeza de Deus. Olha para você ver, o apóstolo Paulo, ele foi cego. O Senhor falou para ele assim, por que tu me persegues?
Aí teve uma conversão tão genuína que ele ficou cego ali mesmo. Ele prostrou diante de Deus. Oração na vontade de Deus. Oração genuína de Paulo. Ele vai e ora o tempo todo, fica cego, e quando ele volta a enxergar, ele dá continuidade o quê? O chamado de Deus. E hoje nós olhamos como um canal de bênção. Caetano, eu sei que você não está aqui, mas está ouvindo do outro lado. Deus tem uma bênção especial para você. Jesus te ama demais, Caetano. Queria te ver aqui hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Deus venha cuidar de ti aí onde você estiver, no seu quarto, na sala. Você que está aí, ouvindo do outro lado, eu quero dizer para você: Deus tem este dia especial. Não sei se vai ser hoje que você vai ver, se vai ser outro dia. Tome posse da palavra. Deus tem um chamado para você. Deus tem pressa contigo, mas no sentido, ser fiel ao Senhor, que Ele vai cumprir o propósito dEle na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então vamos dizer: és fiel em todo tempo. Você que está do outro lado pode cantar também. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Você consegue cantar na grandeza da vontade de Deus para você nesta manhã? Eu vou contar. És fiel em todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Aleluia, glória a Deus. Da bondade. Deus é bom o tempo todo, aleluia. Eu fui para uma sala onde tinha 2 camas, mas como estava sempre lotado de gente, eles me colocaram para um quarto onde tinha 6 camas, que era maior, que eu ia ver os entes, mas passava lá naquele quarto para receber a palavra e lançar na vida dos seus parentes. Mas algo me chamou a atenção também. O milagre gera. Eu estava naquele quarto, chega uma senhora, uma jovem, na cadeira de roda, e ela começa a dizer: nossa, eu estou melhor que você, porque você é tão feliz. Porque eu cheguei naquele hospital, eu sabia que eu ia ficar algumas semanas. E eu virei para aquele enfermeiro-chefe, aquele doutor-chefe ali daquele piso, e falei: doutor, posso trazer o meu violão para aqui, para o hospital? Ele deu uma risada assim: tadinha, voltou louca mesmo. Onde é que uma pessoa toda quebrada, machucada, ainda quer cantar? Não sabendo ele a grandeza do Deus que nós servimos, do fôlego de vida que Deus nos dá, para em todo tempo agradecer e não murmurar. Eu levo aquele violão para o hospital, liguei Maria, meu amor, traz aí meu violão. Começo a cantar. Aquela menina chegou ali e falou: por que você é tão feliz e eu não sou? Aí eu virei para ela e falei assim: porque Jesus me trouxe de volta. Começo a contar a minha história do o milagre gera milagre. E comecei a contar para aquela menina. E eu falei: o que você quer que Deus te faça? Eu queria que Deus me ajudasse a andar novamente. Ela tentou o suicídio. Ela não queria viver mais. Talvez nessa semana você está aqui e você pensou em tirar a sua vida. Mas Deus preparou esta semana para você aqui também, para te dizer: há uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus. Ele quer preencher esse buraco que você não consegue preencher sem a presença dEle. Eu faço um discipulado com a psicóloga, e ela fala: queria entrar um pouco dessa dimensão, porque na ciência e na psicologia ela entende muito.
mas ela está dando espaço para entrar em outra dimensão. Porque o sobrenatural de Deus, nós só vamos ver Ele como nós permanecemos fiel na palavra dEle. É muito profundo o que Deus quer fazer na tua vida se você renunciar a si mesmo. Aí eu comecei a cantar, ela falou, eu quero andar. E eu falei assim, você pode andar. Deus vai fazer isso, mas que jeito? Colocando a fé em ação. Vamos lá. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, mais rápido, Deus te ouve e responde. Mas não dá continuidade não, senão vai demorar muito. E dá tudo certo. Espera um bocadinho. Espera aí. Ela começou a cantar e falou, mas eu estou sentada, não deu nada certo. E eu falei, Deus, o Senhor faz, eu sou. O Senhor faz, eu sou. Deus nos dá autoridade naquilo que passamos. Você está vencendo o seu casamento, você já passou situações onde Deus te dá autoridade para ajudar outras pessoas. Deus me deu autoridade nessa área. Eu falei, não, Deus, eu sou, eu fiz, o Senhor Deus fez na minha vida, eu sou o milagre e o Senhor fará. Aí ela começou a cantar e vamos lá, vai dar tudo certo. E ela cantava com tanta vontade, vai dar tudo certo, vai dar certo na tua vida. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia! Vai dar tudo certo. Você já está começando a entrar na dimensão espiritual do que Deus fará. Vai dar tudo Aleluia, certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas olha aí, olha aí. Sei que a vida não é só de momentos bons. Qual o seu momento? Há tempos difíceis. Ô semana atribulada, mas eu tô aqui. A vida é mesmo assim. Olha aí como Deus é contigo. Mas se a gente colocar Mas para aí, não continua cantando não, senão nós não vamos parar. Pera aí. Aquela menina questiona mais uma vez, eu não tô andando nada, eu não tô conseguindo. Mas o Deus do impossível, Ele faz o impossível. Aquele primeiro dia, aquela jovem não andou. Segundo dia, ela vai lá de novo, canta na alegria e não andou também. Terceiro dia, ela foi lá e não andou. Sabe o que eu estou querendo dizer? Primeiro, segundo, terceiro, porque você quer colocar uma informação para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me faça isso. Essa semana tem que ser assim. Você não precisa pôr ordem para Deus. Tem que ser assim na minha família, tem que ser assim com meu marido. Se não for assim, você sabe que eu estou na minha razão, Senhor. Oração não é informação. Repete comigo, oração não é informação. Oração é viver além do natural desta terra. Aleluia. Aí aquela menina ela não desistiu, mas ela já não ia ali para querer andar. No céu não entra paralítico? Céu entra cego, entra paralítico, entra de tudo quanto é forma, desde quando está na vontade de Deus, claro, né, Gilma?
aquela menina já não ia preocupar se estava andando. Ela ia lá para adorar esse Deus que me dava alegria, que também deu a ela. Mas de repente um dia ela chegou naquele quarto, naquela cadeirinha de roda, e levantou da cadeira de roda cantando: já deu tudo certo. Aleluia! Já deu tudo certo. E ela começa a correr no corredor daquele hospital, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado mais uma vez. Já deu tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, eu determino a bênção que Deus tem para você. Já deu tudo certo. A palavra dele venha viver na tua vida. Que você venha tomar atitude nesta manhã. Que você venha cumprir o propósito de Deus nesta manhã. Já deu tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Mais um milagre naquele hospital. Ali naquele hospital, os médicos entravam no quarto e falavam: dá licença, dá uma palavra para mim. Eu preciso de uma palavra para mim continuar. Muitas vidas aceitaram Jesus. Chegou uma senhora muito rica lá, que estava no quarto, e os médicos não davam esperança para a família, e falou: nós não podemos fazer nada, mas o Deus daquela senhora ali vai fazer, se você quiser. O diabo colabora ou não colabora para a nossa vitória? Isso que você está passando, e se você sair do superficial e viver o profundo, grandes coisas também o Senhor fará. Eu vou contar aqui, que está aqui presente, a Graziela. Eu tinha ido para os Estados Unidos contar o meu testemunho, e ali naquele testemunho, uma irmã se impactou e terminou o culto. Ela esperou todo mundo sair, foi até o gabinete do pastor e falou: pastor, eu preciso do contato dessa cantora, dessa irmã, porque eu preciso falar com ela. Essa irmã já tinha tudo bolado. O que você vai fazer na segunda-feira? Eu falei que não ia fazer nada. E ela falou: então eu vou te buscar, vou mandar meu motorista te buscar. E eu falei: já falei que não ia fazer nada, então só me resta dizer o quê? Eu vou. Você gosta, Deus te usa, e eu sei que Deus vai fazer algo. Se Deus fez na vida daqueles irmãos ontem, fez na minha vida, eu preciso que você vá na minha casa. Tenho minha família assim, assim, e vai na minha casa. Só que eu falei que iria. Achei que aquilo era tipo 10 quilômetros, Massamá, Tapada das Mercedes. E aí, quando a mulher chegou, olha, ele é 3 horas de viagem. Era uma distância. Eu estava em Nuque e fui para New Jersey. E aí eu falei: tô frita. Grávida da Stephanie, toda sensível. E agora eu ia andar 300 quilômetros sem saber qual o nome da mulher que tinha pegado meu contato, só confiando no motorista. Eu falei: Deus, agora viveu o profundo, você não tropeça. Se essa mulher Deus impactou para falar para ela me chamar, Senhor, trabalha. Se eu fosse olhar a circunstância, 300 quilômetros, grávida, não conhecia o motorista, eu ia falar assim: você está doido, Deus? Eu sou mais do que justificativa para ti, que eu não conheço, é o estranho, é isso. Olha a justificativa para Deus, vivendo natural. Aí eu falei: Deus, se assim o Senhor quer, seja feita a tua vontade. Eu cheguei naquela casa, a mulher falou: toma o violão, fala baixinho, porque ela não vai entender. Fala baixinho, porque ela não vai entender, e eu preciso que ela entenda tudo que você tem para falar com ela. Deus, o que eu tenho para falar com ela, Jesus? Nem conhecia a mulher, não me deu nenhuma pista para falar assim: eu vou tentar entrar numa dimensão a outra. Aí eu comecei a falar: nós temos tudo nessa terra. Temos carros, temos jatos, temos isso. Comecei a falar que todos nós temos um dia que vamos. Isso é carne, não, isso é mortal, né? Nós um dia vamos. Resta não saber o que você fez para Deus.
E eu virei para ela e falei: Davi, o salmista, fulano, ciclano. Comecei a falar o nome de alguns que viveram muitos anos, mas um dia nós vamos. E a riqueza não leva, nada leva. E comecei a contar a minha história. Para resumir, o que eu falei com aquela senhora. E eu falei: o que você tem feito para Deus? Ela virou e falou: esse Deus não presta, esse Deus é isso, esse Deus é aquilo. Estava uma mulher muito revoltada, que se exploda, e começou a falar um monte de coisas. E eu quero dizer para você: se você vê o natural, você só vai ver problemas. E esta mulher estava vivendo o natural. Comecei a contar a minha história, pastora Kênia. E eu virei para ela e falei: você quer viver para a glória ou morrer para a glória? Eu vivo para glorificar. Eu sei que irmãos aqui já foram aí cheios, que eu estou contando para a glória de Deus. E eu virei para aquela senhora e falei: você quer viver para a glória e viver a eternidade ou morrer para a glória? Aquela senhora falou: passa para minha irmã. Eu comecei a orar a Deus, que Deus atravessa mar. Tirou uma pessoa de Portugal para ir nos Estados Unidos, para fazer uma ligação no Brasil. Olha como é que Deus é perfeito. Deus é bom demais. Para uma salvação do outro lado no Brasil. Passa para minha irmã: irmã, seja feita a vontade de Deus. Se aquela mulher morre sem antes ouvir, talvez ela perderia a salvação, porque ela estava revoltada com Deus. Quando eu mencionei o nome da Graziela, ela falou: seja feita a vontade de Deus. E Deus quis, Deus o aprova levá-la. Eu estava falando com a Graziela estava passando por uma circunstância, uma situação muito grande, na qual a mãe dela, ela tinha primeiro tinha um esporão, né Graziela? Um esporão no pé. E aquele esporão se tornou um câncer. E ela começa a pedir oração. Só que aquele câncer começa a espalhar pela perna. Daquela perna começou a espalhar para o corpo. Entra a Graziela em desespero e falou assim: meu Deus, eu preciso ver minha mãe. Eu não quero que a minha mãe morra sem salvação. E eu falei: se for da vontade de Deus, Deus vai preparar a hora, o momento certo. Tínhamos conversado naquela tarde, né, Graziela? E ela falou assim: uma hora Deus vai permitir que a sua mãe fale comigo. Não sabia eu que naquele mesmo dia a mãe dela ia ligar para ela. E eu tinha ido sair à tarde com aquele casal lindo e maravilhoso ali. E começou, ele entrou no carro. Quem é que toca? A mãe da Graziela. Eu falei: Márcio, para o carro, eu tenho uma mensagem. O que acontece? Contei o testemunho para a mãe da Graziela. E eu falei: você quer viver para a glória ou morrer para a glória? Uma pregação que a própria Graziela fez naquele ano. Que há pessoas que Deus fez ali, para te levar na última hora. Porque se você continuar vivendo, você não vai viver o propósito. Mas é uma pessoa de salvação. Oramos, aceitou Jesus. Ela queria ver a mãe dela viva. Ela foi no Brasil, viu a mãe dela, voltou. E a mãe dela, Deus o levou. Mas para a glória de Deus, e aceitou Jesus. És fiel em todo tempo.